Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso segundo encontro da disciplina de práticas pedagógicas, gestão da sala de aula. Hoje nós vamos discutir as questões que envolvem o conhecimento, desenvolvimento dos processos de linguagem no quadro. A aula envolve a garantia das condições de aprendizagem para os alunos. E isso o que quer dizer? Quer dizer, o que nós trazemos para a discussão? Trazemos uma série de concepções que envolvem o conhecimento, a forma de se estabelecer a aprendizagem a partir da linguagem. Então, se nós pensarmos aí sobre o processo que nos encontramos na primeira aula, vocês vão ver que nós trabalhamos no primeiro momento o planejamento. E hoje nós vamos falar sobre as condições dessa aprendizagem, o processo da linguagem, a importância das relações de interação. Por isso, você pode seguir a nossa aula no dia de hoje pelo chat e também pelo Skype. Olhem lá no quadro da Vanessa.Vaz. Então, a nossa aula tem esse acompanhamento do chat e também do Skype. Bom, o que se trata a temática de hoje? Como é que nós vamos dar enfoque às discussões que envolvem o conceito da aprendizagem a partir de determinados fundamentos? Lembrando que mesmo que a aula parta pelo princípio da prática pedagógica, que é um convite a todo momento para você desenvolver uma atividade onde você vai recuperar todos esses conhecimentos no seu próprio estágio, no momento em que você exercita a docência, a profissão de professor. Como é que nós vamos dar uma amarrada, vamos trabalhar esses conhecimentos de forma interativa no conhecimento? Primeiro, nós vamos partir de situações problemas. Então, dar conta da situação problema, que nós já vínhamos pensando lá no primeiro encontro e agora dando continuidade com uma outra preocupação. A preocupação da maneira com que nós interagimos, de que maneira que a nossa linguagem faz todo um diferencial e quais são as metodologias ou a metodologia que vai aí fundamentar, vai respaldar todo esse conhecimento, que é a própria ideia de Vygotsky, que vai, nas linguagens, demonstrar o quanto do processo da interação, da mediação do professor, da maneira que ele pratica ou atende através das ferramentas a internalização dos conhecimentos para desenvolver a zona proximal, né? A zona de desenvolvimento proximal. Quer dizer, todas essas questões fazem parte da nossa aula de hoje. Vamos ao quadro, você vai ver um rápido resumo dessa reflexão que agora estou apresentando. Então, a garantia das condições de aprendizagem para os alunos. Essa é a unidade e é isso que nós estamos trabalhando. Como pensar sobre isso? Bom, se eu entender, né, ou se nós entendermos que todo ser humano, ele parte desde a criança, do jovem ao adulto, parte a aprender determinadas coisas a partir do processo da interação, é importante que aqui nós pensemos ou observemos que as estratégias para o desenvolvimento das relações de sala de aula são estratégias que nos permitirão observar a interação, a troca, né, o partilhamento desses alunos no processo do conhecimento. Por isso, as palavras-chave ou a palavra-chave neste momento é interação, planejamento e sequência didática. Eu convido você a pensar comigo a seguinte questão. Planejamento e sequência didática, nós observamos isso mais aprofundadamente na teleaula número 1, não é mesmo? Você viu qual é a importância do planejamento, os 3 níveis de planejamento e como isso desemboca, quer dizer, vai influenciar relativamente de forma real, né, de forma concreta, na construção do plano de ação didática do professor. Então, essas questões são
muito interessantes porque elas nos levaram ao questionamento de como dar continuidade à aula da professora Selene, se você lembrar, que trabalhava a questão dos sólidos geométricos. Então, ali você foi desafiado a essa sequência, não é mesmo? Hoje eu vou te desafiar dentro de uma outra questão, quer dizer, como você vai lidar com as questões da linguagem, da interação, dos processos de aprendizagem, das ferramentas e recursos da aprendizagem nesse plano, né? nessa fase ou nessa construção da gestão de sala de aula. Então, recordando um pouco melhor no quadro, a primeira unidade tratou sobre os níveis de planejamento e como implicam na gestão da sala de aula feita pelo professor. Então, se você lembra, agora quero te desafiar, você lembra quais eram os 3 níveis de planejamento? O de sistema de ensino em redes, não é mesmo? A unidade escolar e a ação docente. Muito bem, esses 3 níveis de planejamento resultam na construção do indivíduo, na construção dos sujeitos, nas relações de sala de aula e, portanto, do plano de ação do professor. Quer dizer, uma coisa está interagindo com a outra, não é mesmo? No quadro ainda, podemos então relembrar que todo o planejamento didático e seus elementos trazem como garantia a qualidade da aprendizagem dos alunos. Então, a partir do momento que o professor busca planejar sua ação didática, busca planejar os conhecimentos, os conteúdos. Lembram como se forma o plano didático? Primeiro, eu tenho que saber quais são os conteúdos que serão trabalhados, eu tenho que saber, dentro do meu plano de ação, quais são os recursos e ferramentas que eu vou trabalhar e, ao mesmo tempo, tenho que ter muito claro os objetivos, a finalidade daquele plano de ação. Posteriormente, eu tenho que chegar no processo de avaliação e, dentro desse processo de avaliação, eu não posso perder de vista o tempo e o espaço do ensino, ou seja, o tempo pedagógico, o espaço que nós já sabemos que é um espaço não só físico, mas de um construto social, e a questão do tempo e da forma em que se estabelece aí o tempo pedagógico, das atividades extra-classe, das atividades dentro do processo de agrupamento, não é? Todas essas questões nós analisamos, fizemos leitura e participamos na primeira unidade. E, por fim, chegamos lá no quadro na sequência didática. Isso quer dizer como dar continuidade às fases, às etapas, porque sempre a partir desses princípios e os princípios didáticos, eu tenho aí um processo de observação para atingir o quê? A aprendizagem dos meus alunos. Então, essa é a máxima que vai fortalecendo todos os nossos conhecimentos, todos os nossos diálogos. Nesse sentido, a unidade 2, que é essa que nós estamos adentrando agora, ela vai se aprofundar, né, a partir dos diversos conhecimentos, da própria complexidade que são os indivíduos, os sujeitos históricos, lembrando que sempre partimos aqui nos nossos encontros, estamos partindo pela pedagogia histórico-crítica, quer dizer, a partir de um processo dialética da construção do conhecimento, e dentro dessa reflexão, ou dentro dessa observação, nós sabemos que todo o conhecimento, quer dizer, nós, o indivíduo, o sujeito sozinho, ele não é nada. Todas as nossas relações, todo o processo de interação do sujeito é que vai qualificar ou vai dar condições à própria construção da realidade concreta, vai dar esse processo de continuidade da cultura, dos espaços históricos construídos. Então, no quadro,
A segunda unidade destaca o trabalho metodológico. O que seria esse trabalho metodológico? Se não, essa relação de que ninguém é uma ilha, né? E, portanto, para crescermos, para nos desenvolvermos, para obtermos os conhecimentos ou construirmos os nossos conhecimentos, nós precisamos, como seres humanos, do outro. E, portanto, nós precisamos interagir, trocar, partilhar, construir todo um processo de linguagem. Então, aqui, a linguagem começa a se estabelecer dentro desse trabalho metodológico. E as escolhas que nós, professores, nós docentes, fazemos para a elaboração do nosso plano de aula, ela vai transparecer, ela vai significar e dar objetivos, ou seja, objetivar as condições para a realização da nossa aula planejada. Professor, isso quer dizer que nós fazemos o processo da escolha, nós, professores, é que escolhemos como trabalhar os recursos, as metodologias, os conteúdos que nos foram colocados através de um currículo básico, através do nosso projeto político-pedagógico, através das representações dos níveis de planejamento. É exatamente isso. O professor é que tem a autonomia de trabalhar no seu plano didático a partir da escolha de como conduzir esse processo, o como produzir o conhecimento do outro, das nossas relações, da integração dos alunos no contexto da sala de aula. Somos nós, professores, os responsáveis por essa façanha. E não pense que isso é fácil. Isso é muito complexo, isso demanda muitos estudos, isso faz com que você tenha uma responsabilidade com os conhecimentos, né? Então, portanto, você deve dominar os conhecimentos que serão trabalhados e, ao mesmo tempo, uma representação ética e na construção de indivíduos para transformação, indivíduos que tragam aí novos conhecimentos, porque nós sabemos que todo conhecimento, todo o planejamento que nós desenvolvemos, ele precisa passar por conta da própria dinâmica que é a sala de aula, por novos planejamentos, ou seja, por um replanejamento, por uma nova condução dos processos. Então, isso nós temos que ter clareza para desenvolver aí essa escolha, certo? No quadro, também a forma de organização e dos agrupamentos dos alunos nas atividades vão implicar na qualidade das aprendizagens. Nós partimos do pressuposto de que a ferramenta social, né, que é a linguagem, a ferramenta do contato entre os sujeitos históricos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir das escolhas, a partir das ferramentas que nós vamos utilizar no interior da nossa sala de aula, nós já estamos trabalhando os processos históricos, os processos culturais dos nossos sujeitos à aprendizagem, ou seja, dos indivíduos que ali estão. E esse processo é que demonstrará a qualidade das ferramentas ou a qualidade da aula, a qualidade e compreensão da aprendizagem. Ela vai dar sentido, significado, ela vai trazer para o aluno o seu concreto, mas um concreto mediatizado pelo professor. O concreto dentro de uma ótica científica, dentro de uma fundamentação teórica. Tudo bem? Dentro desse princípio, no quadro, o professor de uma turma de 5º ano será a nossa situação problema, ou o nosso olhar sobre os problemas aqui apresentados. Então, lembrando que se é o papel da escola promover a construção dos conhecimentos,
A partir do olhar da teoria histórico-crítica ou histórico-cultural, nós podemos compreender as aptidões, as habilidades, a compreensão que esses professores vão desenvolver. Por isso, a situação problema da aula de hoje diz que um professor de uma turma de quinto ano preparou para a classe um exercício a partir de um conteúdo apresentado em aula. Nesse planejamento, ele traz orientações, ele comenta o que ele deseja alcançar com seus alunos e como ele espera que esses alunos realizem, né, as suas atividades em sala de aula, nesse caso, em duplas, né? E lembrando do tempo, olha lá, ele fala 80 minutos. O professor objetiva que os alunos elaborem respostas para os problemas que ele apresenta, usando como base os materiais utilizados, né, ou estudados na semana anterior. Bom, essas questões, elas vão nos remeter a um questionamento. Qual questionamento? Então, vamos pensar o seguinte. Eu cheguei aqui, sou a professora desse período, estou aqui trazendo para vocês as ideias que fomentam uma reflexão sobre o que nós já aprendemos no encontro anterior, sobre o planejamento, a importância de um planejamento didático, a ação do planejamento enquanto um condutor de todo o conhecimento que você, professor, vai desenvolver com seus alunos. Nesse processo, eu estabeleço tempo de duração dessas atividades que nós vamos falar, né? Vamos fazer. Estabeleço com vocês os recursos, vou agrupá-los em duplas ou em trio, ou vou colocar numa grande roda. E a partir disso, eu questiono. Quais os questionamentos? Olhem lá no quadro. Primeiro, o que o professor deve considerar para organizar uma turma? Vem aqui um pouquinho comigo, vamos parar para pensar. Você lembra? Lá no seu passado, quando você cursou e a sua sala de aula, os professores, ao organizarem os grupos de estudo, quais eram as preocupações que seus professores tinham para pedir? Pessoal, formem grupo. Será que ele tinha um objetivo? Será que ele tinha clareza de como formar esses grupos ou organizar esses grupos? Ou ele deixava dentro de um processo onde as coisas iam acontecendo pela amizade, pela empatia, pelo entendimento individual de cada um daqueles sujeitos em sala de aula, ou seja, de cada um estudante daquela sala de aula? Será que o professor pensou que ao organizar um grupo, ele está possibilitando a aprendizagem não só como um recurso estratégico de comando de grandes grupos, mas como uma estratégia psicológica, uma estratégia de construção do conhecimento a partir das histórias, a partir do processo de interação, a partir do grande envolvimento? Eu faço essa pergunta porque, enquanto professora de sala de aula, durante muitos anos, ao organizar grupos, eu muitas vezes não pensei neste momento da organização do grupo, na importância para a aprendizagem. Eu achava interessante porque ali os alunos iam dialogar, iam interagir, mas a profundidade desta organização enquanto um construto pedagógico, enquanto um entendimento de conteúdo, né, pedagógico, eu não tinha conhecimento. Então, foi ao me aprofundar às pedagogias, aos planos didáticos, às ideias que vão aí sendo fundamentadas pelos diversos autores das ciências sociais, da psicologia e da educação, eu percebi que essa ferramenta não simplesmente se caracteriza num recurso, mas também numa relação
com a aprendizagem. Mas nós vamos discutir isso ainda um pouco mais profundamente. Segundo questionamento no quadro: o que é preciso fazer para organizar uma sala de aula? Aí é um outro questionamento também denso, rico de realidades, rico de complexidade. O que é organizar, né, para um determinado grupo social? Para um professor pode ser todos enfileirados, para outro pode ser todos dentro de uma relação de círculo, para outro. Como é essa organização da sala de aula com fundamentação, com entendimento de um construto a partir dos conhecimentos já realizados? Como é que isso pode se caracterizar? Um terceiro momento de questionamento no quadro ainda, nós podemos perguntar: ajude o professor a resolver esse dilema indicando ações que ele pode desenvolver a aula. Ou seja, nós estamos jogando a você para que, a partir dos conhecimentos elaborados, construídos ao longo desse semestre, nós possamos argumentar e sugerir ao professor determinadas práticas, determinados recursos para que ele alcance o seu objetivo, que é a aprendizagem. Pensando assim, eu convido você a assistir o vídeo da situação problema, e após isso nós vamos dialogar mais sobre esse assunto. Olá, está começando mais uma unidade das nossas práticas pedagógicas. E que bom que você atendeu ao chamado e se juntou a mim em mais um desafio da gestão de sala de aula. Porque na unidade 2 é disso mesmo que vamos tratar: o trabalho em equipe. Na unidade 1, você conheceu as ferramentas do planejamento didático e como elas auxiliam o professor na prática pedagógica. Mas, para criar condições de aprendizagem, o uso dessas ferramentas deve considerar as interações entre professores e alunos, e também o conhecimento de cada aluno, para que o agrupamento contribua com o aprendizado. Será que faz diferença em uma atividade o aluno trabalhar sozinho, em dupla, em pequenos grupos ou no coletivo da sala? Com todas essas possibilidades, também surge a questão: como organizar agrupamentos que promovam o aprendizado de todos? Essa é a pergunta que você deve responder para resolver a situação-problema desta unidade. Então, vamos retomar. O professor já apresentou seu plano de ensino, mas ele ainda precisa pensar na melhor forma de organizar uma turma que tem 40 alunos. Que estratégia você recomendaria para organizar esses alunos na sala de aula? Para ajudar o professor nessa missão, você precisa saber que numa sala de aula ocorrem tanto interações professor-aluno quanto interações aluno-aluno. Nessas interações, vamos encontrar sujeitos com conhecimentos parecidos e também diferentes. E todos esses fatores influenciam a estratégia de agrupamento. Além disso, entrar na escola significa ingressar em um grupo que compartilha de uma cultura própria, a cultura escolar. Vamos ver o que isso significa? Fazer parte de um grupo envolve compartilhar objetivos comuns e se responsabilizar pelo alcance desses objetivos de forma colaborativa, contando com as capacidades de cada um. Mas nem sempre essa consciência está consolidada quando o aluno ingressa na escola. O professor é capaz de organizar agrupamentos colaborativos quando ele conhece o nível de desenvolvimento dos alunos e aproveita ao máximo o potencial que cada um possui para realizar atividades sozinho e para aprender com os outros. Conhecendo as particularidades da classe, o profissional percebe que, embora um aluno possa se sair bem em algumas atividades, em outras ele ainda pode precisar de ajuda, seja do professor, dos colegas ou dos materiais de apoio. Organizar agrupamentos para promover o trabalho colaborativo é um grande desafio na gestão de sala de aula. Confira como as professoras Maria Del Pilar e Márcia trabalham a composição da sala de aula para que o aprendizado seja compartilhado por todos. Numa sala que você tem 40 alunos, claro que você tem estratégias para se comunicar com todos. Então, minhas aulas são sempre ou em formato de U ou em grupos, de tal forma que eu possa me movimentar entre as carteiras. Eu não dou aula um atrás do outro. Assim, isso para mim é inadmissível.
não funciona. Eu preciso do olho a olho, eu preciso chegar perto dos meus alunos. Adolescentes, por exemplo, misturado com senhoras, idosos ou mesmo o pessoal da inclusão. Você precisa saber mais ou menos quando eles terminam, porque os adolescentes são sempre mais rápidos. Então, tem atividade que você propõe, eles terminam mais rápido. É necessário você propor uma outra atividade. Eu faço isso de duas formas. Ou eu proponho para ele uma atividade para ele fazer, uma outra atividade do próprio um livro didático, ou uma atividade que eu tenho guardada nas pastas, ou ainda se ele for mais aberto, não for muito fechado, eu proponho para ele estar ajudando os colegas que estão ali do lado. Hipertensos. Lá no título. Achou, Ju? Mostra pra ela, por favor. Hipertensos, isso. Achou hipertenso? Aqui, ó, HI. Hipertensos. Como você pôde ver, cada professor adequa sua estratégia à realidade da classe, mas ambas organizam agrupamentos de acordo com os objetivos do ensino, agregando a singularidade e a diversidade em um mesmo grupo e respeitando os ritmos de trabalho. Anotou aí? Antes de ir, é importante que você saiba que o professor ainda pode encontrar outras formas de arranjar a classe e organizar grupos produtivos para diversas atividades, como estudo, pesquisa e lazer. E é isso que a gente vai aprender na próxima aula. E já tem notificação aqui avisando que ela está prontinha, só esperando pela gente. E eu já confirmei presença. E você? Então a gente se encontra lá. Até mais. O desafio do professor é trabalhar os agrupamentos de forma em que eles permitam a aprendizagem, a troca entre os sujeitos da sala de aula. Como fazer isso? Essa é a questão que eu convido você novamente no quadro a pensar. Como que o professor pode decidir para trabalhar ou organizar a sua turma e como nós podemos ajudar esse professor a resolver esse problema? Um minutinho para você pensar sobre isso. Para que o professor possa fazer uma boa gestão da sua sala de aula, no requisito da relação com os agrupamentos, a maneira que ele vai organizar, é preciso que nós relembremos as questões do desenvolvimento das relações no processo de aprendizagem. E para isso, através das leituras que você já realizou ao longo do semestre e para a nossa prática, é importante você revisar algumas questões básicas que permitem o entendimento dessa aprendizagem. No quadro, você vai perceber que a abordagem do papel das interações sociais na sala de aula, que foram vistas lá nos livros, na leitura que nós fizemos de David Silva e Expósito, elegeram as concepções do quê? De Vygotsky a respeito desse conceito. Então, nós vamos pensar o seguinte: para desenvolvermos o conhecimento do entendimento do que ou o que significa as interações sociais ou como elas podem ser representadas, é importante, num primeiro momento,
temos como conhecimento a essencialidade do ser humano enquanto social, ou seja, a existência humana, né, é o resultado das diversas interações que nós, sujeitos desse conhecimento, travamos em relação à natureza e o processo histórico, social e cultural. Assim também como as interações sociais, elas apresentam não somente os aspectos que decorrem das nossas relações diretas, mas também das relações que nós travamos indiretamente com o próximo, com os outros, com as nossas crenças e com a nossa cultura. Neste entendimento, nós podemos refletir, portanto, que o processo da apropriação da cultura e das características humanas criadas ao longo da história é inicialmente um processo de reprodução do uso social, ou seja, dos objetos da cultura, da maneira que nós trabalhamos esses processos e a sua mediação. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós, seres humanos, somos seres sociais, seres culturais e que no processo de nossas relações e no processo das interações que nós vamos travando em todo esse percurso histórico, através de nossas vivências, através dos significados que nós damos às diferentes vivências e questões do tempo histórico, da atualidade, nós vamos construindo a nossa existência humana, ou seja, a nossa essencialidade. Quando nós pensamos assim, como tratar o outro, né? Ou como interagir com o outro neste processo de humanidade, é pensarmos que isso tudo se dá através de nossas trocas. Quando falamos do processo de socialização, quando nós comentamos que as nossas relações primárias, as nossas primeiras relações, já vão nos dando pistas e fazendo com que nós interagirmos, né, para que nós possamos interagir com o outro através do quê? De mediadores culturais, através de uma cultura específica. Por isso, para pensarmos o desenvolvimento da aprendizagem, esse é um dos principais elementos. E essa essencialidade humana, essa existência humana, ela se dá como? Se dá através da linguagem, do código, da decodificação desse processo da linguagem. É a partir da linguagem que nós interagimos com o todo. Não só a linguagem falada ou a linguagem escrita, mas a própria linguagem corporal. É através dela que nós vamos criando, né, as nossas concepções, as nossas ideias e as nossas vivências. Se é assim que nós entendemos, vamos ao quadro. O homem não está, portanto, condicionado somente às suas experiências pessoais. Então, não é possível nós acreditarmos que as crianças, os jovens, os sujeitos da aprendizagem, eles estejam condicionados apenas às suas experiências. Quais experiências? Experiências de natureza, do alimentar-se, do aprofundar-se, do expandir-se, do transformar-se. Então, aqui nós temos elementos não somente da natureza, vamos voltar aqui, mas também elementos sociais. Então, nós não somos apenas o resultado biológico, mas nós somos a construção dessa relação do biológico com o cultural, que é emitido ou transferido a partir da nossa linguagem, a partir da decodificação e da experimentação da nossa linguagem. No quadro, podemos dizer-se que ao apropriar-se de todo o legado das gerações precedentes, né, das gerações de gerações que foram passadas, nós estabelecemos uma linguagem das relações sociais e, portanto,
é a qualidade das nossas relações e do processo de interação que nós estabelecemos, né, no interior, por exemplo, da sala de aula, que nós vamos ver de forma aprofundada, né, de forma melhor, as nossas relações interpessoais. Quer dizer, então é na maneira como nós tratamos o outro, na maneira como nós nos relacionamos com o outro, é que nós vamos emitindo aí esse processo da aprendizagem. Lembrando sempre que nós estamos partindo da teoria de Vygotsky, que trabalha exatamente a importância, não é, da convivência, a importância da interação e das relações sociais no processo da aprendizagem, no processo de comunicação dessa aprendizagem, no processo de partilha, no processo de navegação junta, por exemplo. Estamos aqui, neste momento, a partir da linguagem, tentando compreender ou encontrar pistas para resolver o problema que nos foi colocado. Né? Como escolher ou como determinar os grandes agrupamentos ou como fazer um agrupamento a partir da nossa sala de aula. Cada professor terá N elementos para justificar a sua ação, ou mesmo para demonstrar que através daquele método ou daquela forma de conceber a sua sala de aula, ele consegue, como dizia a professora no vídeo, olho a olho, observar como os alunos estão compreendendo ali os conhecimentos ou compreendendo as relações que estão sendo repassadas. Dentro deste quadro, voltando ao quadro, é importante, então, entendermos o seguinte, que a constituição do sujeito, então, para Vygotsky, né, na apropriação do legado das gerações precedentes, então, é a partir da apropriação da linguagem, é a partir dessa forma espontânea, vamos dizer assim, das vivências anteriores, que o nosso legado cultural vai sendo condicionado ao desenvolvimento e ao funcionamento biológico, mas também à qualidade das trocas, que vão se estabelecendo, de que maneira? Se estabelecendo entre os sujeitos. Então, se a cultura se integra, aqui ele está colocando que a cultura está se integrando, não é mesmo? A cultura está se integrando aos sujeitos e, portanto, ao integrar-se aos sujeitos, a nossa atividade cerebral ela vai ser estimulada pela interação entre os parceiros e, portanto, ela vai estabelecendo aquilo que nós chamamos que é a relação que o Vygotsky apresenta em um dos seus primeiros livros, que é a linguagem e o pensamento. Então, é este processo que vai construindo, vamos dizer, o conhecimento, as condições de aprendizado dos sujeitos em sala de aula, no processo da interação, das trocas e no processo que nós trazemos das nossas gerações anteriores que já estão internalizados, quer dizer, fazem parte, pertencem aos nossos conhecimentos e às nossas vivências e que vão ganhando aí uma outra tonalidade, vão ganhando novos contornos, novas relações e novas realidades. Muito interessante, né? Muitas vezes nós estamos aqui e não percebemos o quanto que esse diálogo, essa intervenção na qual eu e você estabelecemos dentro de um processo de relação de aprendizagem. A cada momento eu busco no meu cérebro formas de experimentar ou demonstrar as vivências que eu trago enquanto docência, para que você coloque isso em prática a partir das suas próprias vivências. Por isso, o tema, o título, né, da disciplina,
práticas pedagógicas. Então, as nossas práticas, elas decorrem de toda uma vivência, de toda uma construção de relações anteriores que vão permitindo, através do conhecimento, utilizarmos as nossas aprendizagens, né, nessas relações. Quer dizer, como nós aprendemos para aprender a repassar esses conhecimentos também. Muito interessante essa temática, não é mesmo? Vygotsky, ele é muito rico. Eu sei que você já observou algumas coisas que ele nos coloca através dos autores que nós lemos, mas também aí no decorrer de toda a formação das licenciaturas nós vamos nos deparar com a teoria, o método que parte dessa visão histórico-cultural, da importância da história dos indivíduos, da cultura dos indivíduos, para estabelecer os conhecimentos na aprendizagem. No quadro, é importante, então, observarmos que, para os estudiosos dessa concepção, a educação e o ensino, na medida em que os alunos interagem, então, na medida em que nós estamos nos interagindo com os adultos ou com os pares mais experientes, e aí nós poderíamos colocar, na medida em que os nossos alunos interagem com o professor, estamos estabelecendo o quê? Uma mediação. Uma mediação que precede o amadurecimento biológico, o que nos leva a compreender a necessidade de valorizar as situações de sala de aula como um momento importante para o aprendizado e o desenvolvimento do aluno. Portanto, é exatamente essa tarefa do professor, de fazer esse processo de mediador. Se nós partirmos da concepção de desenvolvimento da aprendizagem para o Vygotsky, nós vamos ver que o primeiro grande elemento é a interação. E o segundo é a mediação. É a mediação que o professor ou aquele adulto que está no relacionamento, que está no processo de interação com o outro, ele vai fazendo dos conteúdos, no nosso caso, dos conhecimentos, para que aquele alcance ou vá além daquilo que ele já aprendeu. Então, para Vygotsky, ele colocava assim, olha, né, eu não dou muita importância para o que você já traz. É muito importante para o conhecimento o que você já traz de geração a gerações. Mas eu entendo que o que você pode, as possibilidades que você tem de conhecer devem ser mediatizadas pelo professor. Então, é mais ou menos este processo. Nesse sentido, no quadro, podemos dizer que a grande teoria, ou a teoria de Vygotsky, ela parte desses níveis de desenvolvimento, né? Então, ele caracteriza o seguinte, que o nível de desenvolvimento que ele trabalha da zona real, né? A zona de desenvolvimento real, ela é uma zona caracterizada por aquilo que eu já trago, né? Enquanto zona de conhecimentos já estabelecidos, quer dizer, o nível de desenvolvimento que o aluno realiza em atividades sozinho ou mesmo apoiado nas ajudas do outro, dos professores e tudo mais. E a zona de desenvolvimento proximal, para ele, nada mais é do que a característica do desenvolvimento mental, ou seja, a prospectiva, né, da atuação do professor com exercício em grupos e que é compartilhada através das dúvidas e experiências. É o nível de desenvolvimento que o aluno realiza com as atividades e ajuda dos adultos, dos companheiros, das pessoas mais experientes. Então, nesse processo da teoria histórico-cultural, então vamos por aqui, né? A teoria histórico-cultural de Vygotsky, ela passa exatamente desse princípio
buscando avaliar como essa relação da zona de desenvolvimento real, a concreta, aquela que o aluno já consegue fazer, né? Muitos exemplos que se dão aí, por exemplo, o aluno chega na escola e ele já consegue amarrar o tênis, então eu não tenho que partir dessa atividade, mas sim atividades que deverão ser mediatizadas ou mediadas pelos professores. É aí que a aprendizagem vai ganhar significado, vai ganhar o entendimento para uma possibilidade. Quer dizer, o aluno tem possibilidades de aprender a cada vez mais. Nesse sentido, no quadro, podemos ver que a questão, então, dos níveis de desenvolvimento, sempre lembrando, né, que ele passa pelo processo da interação, da mediação, da internalização, até chegar nessa zona, que é esse espaço em branco que existe entre o que a criança já é e já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem potencialidade para vir a ser. Então, é a partir dessa zona de desenvolvimento potencial que nós, professores, temos que nos debruçar, observar e assistir para que esses alunos aprendam com quem? Aprenda com o outro. Né? Aprenda dentro deste processo, junto à mediação do professor, junto a outras potencialidades, pode ser outras crianças, né, que tenham a mesma potencialidade. Por isso, essa interação que o professor deve sempre pensar. O ensino voltado para o trabalho na zona de desenvolvimento proximal atende aos estudos das funções psicológicas realizadas por Vygotsky, quando este, a partir de seus postulados, afirma que o bom estudo é aquele que se antecipa ao desenvolvimento, ou seja, é aquele que atua na zona de desenvolvimento proximal. Então, é exatamente isso. É a partir dos conhecimentos que nós vamos organizar, que já estão estabelecidos, nós vamos buscar as potencialidades. Por isso, muitas vezes, você já se deparou e já ouviu, né? Olha, os alunos têm muito mais potencial do que aquilo que estão sendo exigidos. O que isso quer dizer? Quer dizer, qual é a mensagem que estão nos direcionando ou estão nos mandando, né? Quando você observa que a sala, você deu uma atividade e a sala de aula fez tudo correndinho, tudo acabou, né? O que será que aconteceu? Será que você motivou? Será que aquela atividade realmente estava pensada na zona de desenvolvimento, né, proximal? Quer dizer, naquilo que o aluno poderia fazer? Será que ela alcançou esse processo? Ou quando muitas vezes você dá uma atividade, os alunos colocam, muito difícil, professor, isso é impossível de fazer. E aí você, no processo de mediação, no processo de encaminhamento, quer dizer, criando as oportunidades para que ele, a partir de uma aprendizagem anterior, ele faça ligações com novas aprendizagens que você vai colocando, ele vai internalizando, ele vai dando sentido àquele conhecimento e vai alcançando a potencialidade que ele busca desenvolver. Olha que interessante isso, não é mesmo? Bom, se paramos para pensar sobre isso, nós conseguimos aqui, numa síntese, trabalhar rapidamente aquilo que o Vygotsky diz sobre a zona de desenvolvimento real, concreto, a sua relação com a zona proximal, das potencialidades, e, novamente, a reconstrução desses conhecimentos através de novas atividades. Vamos observar no quadro? Então, articulando essa prática, nós poderíamos dizer exatamente isso, que com o processo de interação,
entre as pessoas, entre os indivíduos, nós vamos ver que a zona de desenvolvimento proximal, né, ela é exatamente a distância, não é mesmo? Que se estabelece com nível de desenvolvimento real, mas dentro de uma escala já avançada. E determina, ou é determinada, pela capacidade de resolver independentemente, né, vamos dizer assim, um problema e um nível de desenvolvimento potencial determinado, através de resoluções de problemas, de situações objetivas, sobre o que, gente? Aqui eu tenho a interação, mas aí eu tenho também o processo de mediação, para que isso avance da zona real para a zona proximal e ela avance para uma outra zona real, quer dizer, de conhecimento, é preciso que eu tenha mediação. De quem? No caso da escola, do professor, né? No caso da escola, o professor. E nessa mediação nós conseguimos aqui, nesse espaço, criar o quê? A internalização, quer dizer, nós passamos a internalizar os conhecimentos. E nesse processo de internalizar os conhecimentos, nós alcançamos a zona de desenvolvimento proximal. Então, as 4 categorias importantes para que nós articulemos essa compreensão do desenvolvimento da aprendizagem, ela passa pela interação. E na interação eu passo a compreender o outro, o sujeito das relações como seres históricos, sociais, culturais, políticos, econômicos, quer dizer, são agentes que estão aí vivenciando, e a partir desse processo da interação com a linguagem, no processo da relação de aprendizagem, nós vamos ver o papel de um indivíduo, seja ele um adulto, seja o professor, é o mediador, quer dizer, o papel do mediador dos conhecimentos a serem alcançados, e ao mesmo tempo, neste processo de mediação, o aluno avança e consegue então compreender numa internalização, quer dizer, ele internaliza as diferentes possibilidades, as inúmeras possibilidades que aquele conhecimento foi-lhe repassado, foi-lhe conduzido, foi dado pistas, trajetórias, e aí ele alcança essas potencialidades, que é a zona de desenvolvimento aí que o Vygotsky tanto discutiu e tanto apresentava. No quadro, é importante, então, observarmos que o ensino, para que nós tenhamos aí essa interiorização, o ensino tem que ter o quê? Uma intencionalidade, ou seja, o educador, aquele que fez o plano de ação, né, o planejamento didático, ele tem que ter uma intencionalidade para desenvolver o processo de ensino e deve considerar as particularidades, né? As particularidades que vão se apresentando nas relações interpessoais, nas relações dos indivíduos, né? E nas relações intrapessoal, ou seja, essas relações que são construídas dentro do processo das funções. Aqui seriam as funções psíquicas, não é? As funções psíquicas. E essas funções psíquicas superiores que o Vygotsky nos remete, elas nos levam ao nível social interpsicológico, que é aquele momento onde se dão as nossas relações sociais, né? Onde se dão as relações entre pessoas, por isso interpsicológico. E o segundo nível, que é a relação intrapessoal, ou seja, é aquela relação do eu comigo mesmo, né? É aquela relação que eu busco entender ou compreender ou dar sentido
aos conhecimentos ali trabalhados, aos conhecimentos apresentados. Então, essas funções psíquicas, elas fazem parte do quê? Da intencionalidade. E quem tem que ter a intencionalidade? Lembram lá da situação problema? Qual era realmente a pergunta que se colocou para que você viesse a desenvolver aí este trabalho? Foi exatamente essa. Como podemos definir os agrupamentos, de que maneira podemos orientar as atividades nas relações interpessoais dos indivíduos no interior da nossa sala de aula. Então, a partir de todos esses conhecimentos, é preciso que a gente perceba que ao montar um agrupamento, nós estamos desenvolvendo um recurso didático-pedagógico que tem como conhecimento, ou tem como um construto, toda uma teoria histórico-cultural que demonstra que neste processo de relação é possível se desenvolver uma aprendizagem, ou seja, nós aprendemos com o outro e damos significados a essa aprendizagem a partir do momento em que, para nós, este conteúdo, esse conhecimento tenha um significado. Se conseguimos ver dentro dessa lógica, se conseguimos entender e compreender dentro dessa forma de linguagem, vamos ao quadro. Compreendendo o papel das interações para os seres humanos e para os alunos na sala de aula, avançamos para responder o questionamento da situação problema. O que é preciso fazer para realmente organizarmos a nossa sala de aula? O que é preciso desenvolver? Quais os comportamentos dos sujeitos e suas peculiaridades poderão aqui nos servir como uma forma de entendimento dos crescimentos nessa sala de aula. Também podemos dizer que no texto lido, você tem realizado aí as pré-aulas, e com certeza quando você leu o texto de Mingues e Aratang, você viu que ali a experiência de duas professoras que contaram um pouco das suas experiências e da forma que elas elaboraram um planejamento didático de conteúdos pertencentes à área de cada uma delas, como elas se aproximavam na medida em que empreendiam a ação de planejar e objetivavam a qualidade da aprendizagem dos respectivos alunos. Então, muitas vezes, o planejamento ou o plano didático e a nossa forma de organizar os conhecimentos, a utilização dos recursos, a maneira que nós observamos a nossa sala de aulas, elas independem das disciplinas ou das maneiras que vamos trabalhar. No caso aqui, eu sei que cada um de nós, vocês estão buscando uma determinada licenciatura ou uma determinada prática que vai espelhar com os conteúdos específicos da sua área de conhecimento, ou seja, da sua escolha de conhecimento e formação. Eu sou da sociologia, fiz mestrado em educação, então tenho bases que me envolvem a sociologia e a educação. Você pode ser da história, da geografia, da matemática, da arte. Cada um de nós trabalhamos com determinados conhecimentos que fazem dessa nossa disciplina, dessa nossa licenciatura, as singularidades, as suas especificidades. Contudo, no plano de ação e na maneira de elaborar esses conhecimentos, é preciso que tomemos muito cuidado para que algumas dessas características não se percam no entendimento da aprendizagem, no entendimento dos questionamentos, e se justifique apenas que a minha área não faz isso, né? Então, é importante a gente não perder isso de vista. No quadro, se nós entendemos este momento, então é importante considerarmos também
as leituras que foram aí nos repassadas no primeiro encontro, lá quando falamos do planejamento didático, fazendo essa relação. Articular com a realidade histórica e, ao mesmo tempo, relacionar a experiência dos alunos. Então, essa é a primeira grande preocupação que qualquer um das licenciaturas, qualquer um professor ou indivíduo que se pretende professor, não pode perder de vista dessa articulação da realidade histórica dos seus alunos e as experiências de vida de cada um desses alunos, não é mesmo? Por quê? Porque senão nós deixamos aí toda uma construção submetida a subjetividades individuais e que não vão caracterizar o ensino e aprendizagem. Outra questão importante, é preciso que nós trabalhemos assegurando a transmissão dos conhecimentos dentro de um tempo e dentro de um espaço. Falamos sobre isso. Proporcionando, assim, a compreensão dos desdobramentos do planejamento didático a partir da concepção do quê? Do PPP. Pautando-se, assim, também nas demais questões que envolvem aí o quê? O universo sociocultural dos nossos alunos. Então, vamos tentar aqui rever uma coisa. Olha, para darmos continuidade à preocupação com a aprendizagem, é preciso que rememoremos, né? Ou vamos rememorar as questões que envolvem a construção da ação didática, do plano de ação didática. Primeiro, a experiência dos nossos alunos, a realidade dos nossos alunos, a construção histórica desses alunos para que os seus conhecimentos tenham um significado. Segundo, é importante que esses conhecimentos sejam assegurados através de toda uma construção da realidade, a partir exatamente do que? Das técnicas, dos recursos, das práticas que você utilizará, respeitando o tempo e o espaço pedagógico. Podemos dizer também que é importante que nós observemos esse plano de ação didático dentro de um universo cultural. E se o fazemos dessa forma, nós podemos chegar no quadro a seguintes conclusões ou definições. Retomar os elementos do planejamento didático: objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e avaliação. Dentro desses procedimentos, também é preciso que paremos para recordar um pouco melhor o quê? Os princípios didáticos. Eu vou aqui chamar os princípios didáticos e vou pedir para que você novamente rememorize, mas não com a minha linguagem em cima. Primeiro, eu gostaria que você buscasse, como uma experiência, a rememorização desses conhecimentos através da sua leitura e o meu silêncio. 1 minutinho para você pensar. Você relembra, então? Olha como que nós estamos fechando esse nosso encontro para tentarmos dar aí a resolução do problema apresentado pela situação problema dessa unidade.
nós falamos da importância da interação através do olhar da metodologia histórico-cultural representada pelo grande teórico, filósofo Vygotsky, como ele apresenta a importância da aprendizagem a partir, podemos dizer, de 4 grandes elementos, que são as nossas relações, que nos tornam humanos, o nosso processo de humanização a partir das nossas relações. Ele nos mostra como é importante a mediação deste professor no aspecto cultural, quer dizer, a mediação do professor com os conhecimentos e a tradução desses conhecimentos no relacionamento da aprendizagem, no momento em que ele coloca novos desafios de aprendizagem para os seus alunos. Também, ao mesmo tempo, ele vai nos demonstrando que ao se relacionar, o aluno ao se relacionar com o outro ou com os outros, né, nos agrupamentos e com a mediação muito bem direcionada, objetivada do professor, esse aluno vai internalizando aquele conhecimento trabalhado, somado à sua própria interpretação. Quer dizer, esse aluno, ele entende o processo desse conhecimento e ele avança, né, as suas potencialidades na medida em que ele vai religando esse conhecimento com outros conhecimentos e fazendo daí um conhecimento que tenha sentido, que tenha vivência. E se eu cheguei nesse terceiro elemento, que é o momento da internalização deste aluno aos conhecimentos apresentados, eu consegui, então, apresentar a zona de desenvolvimento proximal, que é o grande olhar, né, de Vygotsky, a sua finalidade para trazer aí, enquanto método de aprendizagem. Quer dizer, nós conseguimos desenvolver essa zona para que ele alcance novas potencialidades. Mas para que nós consigamos alcançar este objetivo da aprendizagem, esse tipo de conhecimento de aprendizagem, é preciso que nós tenhamos um planejamento, uma ação docente, um plano de ação docente muito claro, com objetivos claros, quer dizer, uma linguagem, né? Nós vamos ver no terceiro encontro os enunciados, quer dizer, esse objetivo tem que ter uma linguagem, um enunciado claro, que leve o indivíduo a um processo de motivação, de curiosidade, de intencionalidade. O meu plano de ação tem que ter uma intencionalidade de levar o outro à aprendizagem. E se eu tenho esse objetivo com clareza, eu vou buscar os conteúdos, professor, de qualquer licenciatura para desenvolver ali essa minha prática. Então, o conteúdo é o alicerce que permite a minha linguagem, a minha fala, a minha segurança ser repassada ou ser conduzida aos alunos no processo da mediação. E essa linguagem, esse processo de mediação do professor, vai dando este corpo através dos recursos. Através dos recursos que ele vai se elaborando ou vai, através dessas ferramentas, procurando o processo de afetividade, o processo da empatia, o processo de conhecimento, não só cognitivo, né, o mental, mas o processo do plano, do sistematizado, que ele vai trabalhando ali, trazendo para a construção da avaliação. E a avaliação como um tempo, né, necessário para entender a sua própria prática, para reconstruir ou reconduzir sua prática a partir desses resultados. Então, por isso o plano de ação é tão importante e por isso os princípios didáticos foram aqui novamente chamados, que eu pedi para que você
parasse um pouco e relembrasse o que nós falamos. Vamos retomar o plano didático? Então, entendendo o plano didático ou os princípios didáticos da ação docente como uma valorização dos conhecimentos que os alunos já trazem, articulados aos eixos de trabalho, aos eixos de ensino, o processo importantíssimo que é o questionamento, a problematização, e essa problematização sendo conduzida através de diferentes maneiras, diferentes formas de organizar os alunos em grandes agrupamentos, em pequenos, em duplas, em círculo, em aí da forma que o professor pensar e refletir sobre o entendimento da sua própria aprendizagem. Neste processo de construção do conhecimento, a reflexão, a compreensão que o professor e através do seu enunciado, os alunos devem ter com clareza dos seus objetivos, né? Então, a reflexão, ela se dá a partir da compreensão que este professor remete aos seus próprios objetivos, fazendo assim a interação, a sistematização dos saberes. Ou seja, ao interagirmos, ao sistematizarmos os nossos saberes, nós estamos compreendendo que o aluno é um sujeito do processo de aprendizagem. Quer dizer, o aluno é aquele que traz, né, o conhecimento a partir do processo da nossa mediação. Ele é o próprio processo, né? Ele é o produto do conhecimento. E utilizamos aí de forma diversificada e desafiadora essa participação consciente do nosso aluno nas ações, nas tomadas de decisões e na prática da relação aí, da sistematização de todo esse processo. Chegamos então, a partir aqui da nossa relação de interação, na nossa maneira de conduzir os conhecimentos ou mediatizar o conhecimento, a uma possível resolução da situação problema colocada. Eu acho que nós temos aí pistas para tentar resolver essa situação do problema. Vamos ver quais são elas? O professor que no primeiro momento de uma turma de sexto ano aqui, que preparou para a classe um exercício, tendo como conteúdo, né, a sua base de conhecimento ou a sua formação, ele constrói aí orientações que vão dispor os alunos em dupla e vão utilizar 80 minutos para essa atividade. O professor objetiva que os alunos elaborem resposta para os problemas que ele vai apresentar, usando como base os materiais estudados na semana anterior, né? Com base nisso, foi-lhe perguntado o que o professor deve considerar para decidir como organizar a turma, o que é preciso fazer e quais os dilemas que ele tem que resolver para fazer essa distribuição de forma que tenha sentido e significado. Bom, aqui temos, novamente recordando a situação problema, aqui temos a nossa tarefa. Né? A tarefa de ação, a tarefa prática. Como é que você resolveu isso? Eu tenho certeza que você tem aí uma saída para isso. Nós, aqui no encontro, temos alguns questionamentos, algumas direções que podem te ajudar a formalizar ou fundamentar um pouco mais a sua alternativa. Vamos ao quadro? Então, primeiro, para que a gente possa realmente auxiliar este professor
com essas dúvidas sobre o agrupamento, sobre como organizar a sala de aula, sobre esses dilemas, é importante que a gente coloque para o professor o seguinte: professor, observe, você viu como são as interações no interior da sala de aula? Como se dá as relações aluno-aluno, aluno-professor? Como isso é caracterizado, é exposto a você? E quais essas possibilidades, com que tipos de recursos você pode trabalhar? Você fez o seu plano de ação didático? Você fez a sequência desse plano de ação didático? Então você tem os elementos necessários para conduzir a seguinte perspectiva. Primeiro, você preparou, planejou, né? Então, preparar a atividade nada mais é do que acompanhar através das suas observações do dia a dia, do cotidiano dos nossos alunos. Nesse acompanhamento, você vai revisar as atividades, vai novamente planejar e assim, de forma cíclica ou de forma de um grande ciclo, nós vamos trabalhando as nossas inúmeras possibilidades. Mas vamos ver como no vídeo o professor resolveu essa problemática. Olá, você chegou na hora certa para mais uma de nossas práticas pedagógicas. Eu já adicionei todos os professores aqui no nosso grupo e pronto, só faltava você. E já que daqui a pouco nós vamos solucionar a situação-problema da unidade 2, que tal relembrarmos qual foi o desafio proposto? Aqui o professor apresentou o plano de ensino, mas ainda precisa pensar na melhor forma de organizar uma turma que tem 40 alunos. A pergunta que deveríamos responder nesse caso foi a seguinte: que estratégia você recomendaria para organizar esses alunos na sala de aula? Para muitas das questões que permeiam a educação, não há uma resposta pronta que possa ser aplicada, mas sim uma solução estratégica. No vídeo anterior, as professoras Maria Del Pilar e Márcia apresentaram boas estratégias de agrupamento. Mas ainda existem outros bons arranjos que podem ser adotados como solução para o desafio desta unidade. Vamos conferir. O trabalho individual com cada aluno em sua carteira nem sempre é ruim. Algumas atividades, como tomar nota, organizar uma síntese de estudo ou registrar a tarefa de casa, podem exigir concentração e envolvimento pessoal do aluno. Esse tipo de organização é ideal para as ocasiões em que o professor precisa assegurar que todos tenham acesso à mesma informação. Os pequenos grupos centrados no professor não precisam necessariamente ser organizados em carteiras enfileiradas. Na sala da professora Maria Del Pilar, por exemplo, os alunos se organizam em subgrupos mesmo quando todos recebem a mesma instrução. No agrupamento em roda, a vantagem é que todos ocupam uma mesma posição, que é ideal para debates, conversas, assembleias escolares, devolutivas da professora e outras situações que exigem a escuta mútua. Mesmo quando a sala toda tem uma tarefa única, o professor pode recorrer ao arranjo em pequenos grupos e aproveitar as potencialidades e os diferentes